policiais. Vocês já se depararam com um crime tão ridículo que deixaram passar? História 1. Quando eu tinha uns 17 anos, alguns amigos e eu nos envolvemos em uma caça ao tesouro. Houve um empate. Então o desempate foi: traga a coisa mais legal que você conseguir encontrar. Não trouxemos nada especial, mas o outro grupo, eles foram a uma loja de $1 que tinha um cavalo de brinquedo que se mexia quando você colocava moedas nele. Era cerca de 1 da manhã e não havia outros carros no estacionamento além de um Nova 86, dirigido pelo meu amigo. Eles começaram a desmontar o cavalo e colocaram ele na parte de trás do carro com a cabeça para fora da janela, e saíram com o carro. Eles andam cerca de 5 metros e os dois policiais que estavam observando eles o tempo todo mandaram parar o carro. Eles acabaram tendo que remontar o cavalo, e daí eles fizeram todo mundo montar nele para ter certeza de que ainda funcionava. Meu amigo estava assustado e chorando, montando um cavalo mecânico. Depois que ouvi essa história, tive certeza de que os policiais provavelmente pensaram que era a coisa mais engraçada que tinham visto em muito tempo. Edição: muito obrigado pelo ouro. Entrei no Reddit há menos de uma semana. Meu amigo que montou o cavalo das lágrimas adorou os desenhos que vocês fizeram dele. Obrigado. Opinião: ah, sim. Garanto que eles ainda contam essa história para todo mundo. Todo departamento de polícia tem um monte de histórias como essa. História 2. Na verdade, eu estava observando a seguinte conversa no tribunal uma vez. Uma senhora recebeu uma multa por violação de almofada de assento. Então, vou explicar. No meu estado, se você for anormalmente baixo por qualquer motivo, você recebe uma restrição na sua carteira que diz que você precisa de um assento elevatório para dirigir. Faz sentido lógico. Veja como foi a conversa. Então, senhorita, seja lá o que for, você está aqui por uma violação de almofada de assento. Espera, isso existe de verdade? Se perguntou o juiz. E depois teve uma longa conversa com o promotor público. Eles colocaram ruído branco para que não pudéssemos ouvir, mas o juiz estava rindo muito o tempo todo. Bem, ok, essa é nova. Qual é a sua altura? 1,57, meritíssimo. Então você não é tão baixo assim. Você tem uma restrição na sua carteira? Não, meritíssimo. O policial disse que eu parecia muito baixo e precisava disso. Espera aí, o quê? Caso encerrado. Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Opinião: é assim que a maioria dos juízes se comporta. História 3. Eu frequentemente, ou pelo menos quando estava de uniforme, deixava passar quando eu via pessoas embriagadas. Mesmo que no meu estado eu seja obrigado a multar pessoas assim. Se eu encontrasse alguém dormindo no banco de trás do carro, estacionado depois de beber, isso demonstrava para mim uma decisão de não beber e dirigir. Eu frequentemente pegava as chaves ou levava alguém para casa, mas prender parecia errado. Edição: nunca ganhei ouro antes. Muito obrigado. Opinião: nunca entendi essa lei. E se for inverno e frio, o bar fechar e você não tiver para onde ir, o que você vai fazer? Parabéns por recompensar as pessoas por tomarem a decisão correta de não beber e dirigir. História 4. Há muito, muito tempo, em uma vida muito distante da minha, eu tinha um vício horrível em uma substância ilícita. Parei de usar e estava limpo há 3 anos. Meu amigo estava aprendendo a se tornar um tatuador e me perguntou se eu queria uma tatuagem. Para retribuir sua gentileza, peguei um engradado de cerveja e um pouco de tequila. Depois de cerca de 3 horas dele me tatuando e a maioria das cervejas e bebidas alcoólicas acabadas, nós bolamos o plano. Íamos para a cidade e compraríamos uma substância ilícita. Não demorou muito e nós conseguimos exatamente isso. Encontramos um estacionamento tranquilo e escuro para estacionar e ficar chapados. Pegamos o equipamento e começamos. A seringa dele ficou pronta muito mais rápido, e ele terminou antes de mim. Eu estava sem prática e demorei um pouco para conseguir preparar a minha. Naquele momento, alguém bateu na janela. Eram os policiais.
Abaixamos a janela e eles perguntaram se sabíamos onde estávamos. Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, o policial disse: "Este é o estacionamento da delegacia de polícia. Você tem algum problema mental, seu animal?" Eles pegaram a substância ilícita e nos mandaram embora. E agora estou há 13 anos limpo graças àquele policial. Opinião: essa história foi ótima em mais de um sentido. Parabéns por estar limpo. História 5. Uma moto passou acelerando por mim bem quando eu estava prestes a sair da rodovia interestadual. Ele reduziu a marcha e saiu claramente sendo um espertinho arrogante. Voltei e o persegui. Embora não tivesse nenhuma chance real de alcançar ele, ele continuou a fugir mesmo depois que acionei as luzes e sirenes. E tentou sair na próxima saída para me fazer perder ele de vista. Eu de fato perdi ele de vista. Quando ele chegou na rampa porque ela descia para a estrada em um ângulo, então eu perdi o ângulo de visão com ele. Quando cheguei à saída, tive que frear bruscamente, pois ele estava caído no meio da estrada. Ele havia perdido o controle tentando fazer uma curva para a rua. Ele se levantou quando saí do carro e estava com o capacete na mão. Saquei meu perfurador a longa distância e ordenei que ele se deitasse no chão. Mas ele estava muito ocupado batendo o capacete no pavimento, gritando repetidamente: "Burro, burro, burro!" Eu o levei para a cadeia, mas não o acusei por crime de evasão de prisão. Imaginei que sua moto destruída e os custos do seguro altíssimos provavelmente evitariam qualquer confusão futura relacionada a motocicletas. Além disso, ele foi gentil o suficiente para me deixar prender ele. Opinião: esse cara passou muito perto de conseguir um prêmio Darwin. História 6. Eu estava trabalhando no detector de metais em nosso tribunal. Eu digo às pessoas para removerem qualquer coisa de metal de seus bolsos e colocar na mesa antes de entrarem. Um cara pega um saco plástico daquela substância ilegal verde e o coloca na minha frente. Eu olhei 3 vezes para ter certeza de que era o que eu pensava que era. Eu disse a ele que aquela substância não era metálica e que ele deveria deixar ela guardada no bolso da próxima vez. Como ele já tinha alguns problemas legais pendentes no tribunal, decidi não empilhar mais nada sobre ele. Confisquei o saco plástico e assinei como evidência para ser destruída, sem acusações. Eu vejo o cara por aí o tempo todo agora. Opinião: que tipo de gênio traz uma substância ilegal ao tribunal? História 7. Meu ex-noivo era policial de uma cidade rural onde as pessoas não tinham muito dinheiro. Ele foi chamado ao mercado onde uma garotinha de 9 anos estava sendo detida no escritório do gerente por roubar uma caixa de absorventes. Ele disse que ela tinha lágrimas e ranho por todo lugar e que suas calças tinham manchas óbvias de sangue por toda a frente. Meu ex então comprou a caixa que ela estava tentando roubar, junto com mais 3 caixas. Um pouco de comida e leite. Ele então a levou para casa, para um trailer que estava caindo aos pedaços. Não foi tanto o crime que foi ridículo, mas mais a reação do gerente. Acho que quando meu ex entrou, o gerente estava gritando com essa menina de 9 anos que estava aterrorizada. Opinião: eu estava rindo com alguns dos outros comentários. Este me deixou bem triste. História 8. Não sou policial, mas gostaria de agradecer a um por me deixar ir. Eu estava dirigindo para a casa do trabalho e fiquei presa no trânsito do sul da Califórnia. Não precisava fazer xixi quando entrei no meu carro, mas quando estava prestes a sair da rampa, parecia que estava prestes a soltar o dilúvio que se acumulava na minha bexiga. Minha casa ficava a cerca de 2 ou 3 quarteirões da saída da rodovia e a meio do caminho de uma colina íngreme. Também havia uma faculdade comunitária, um shopping e uma escola secundária na área próxima. Então o cruzamento que levava à colina era uma notória armadilha de velocidade, onde os policiais ficavam vigiando para ver se alguém excedia o limite. Eu estava prestando mais atenção ao tsunami iminente do que ao carro da polícia no cruzamento quando o sinal ficou verde. Luzes, sirenes
e eu estou prestes a chorar. Neste ponto nem me importo com a multa mais, pois posso literalmente ver a porta do meu apartamento e corro o risco de soltar as cataratas do Niágara no meu carro. Eu literalmente nunca precisei fazer xixi com tanta força na minha vida. Um policial se aproxima do meu carro e eu não consigo. Abro a porta. Não é uma boa ideia, eu sei. Jogo a minha carteira, identidade e o seguro do carro nas mãos dele e corro para minha casa através de 4 faixas de trânsito. Deixei minhas chaves na porta e a porta aberta. Não me importava com nada. Tinha que fazer xixi. Ouço o policial entrar na casa enquanto estou literalmente sentada no vaso sanitário, me aliviando e parecia não ter fim. Quando ele bateu na porta, pensei que certamente iria para a cadeia e que minha pequena carreira militar seria arruinada e que eu não queria desviver no vaso sanitário. Estava convencida de que ele me desviveria por ter corrido. Aparentemente, meu monólogo interno de surtar não foi tão interno assim. Em algum momento ele começa a rir e me perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que sim, que sairia em um momento e que estava terrivelmente arrependida de tudo isso. Quando terminei de lavar as mãos e saí do banheiro, o policial estava na minha sala de estar me esperando. Ele me disse que estacionou meu carro no estacionamento do nosso complexo e me avisou para não fazer esse tipo de coisa no futuro. Ele me jogou as chaves e saiu para a sua viatura ainda rindo. Para resumir, cérebro versus bexiga. Bexiga venceu. O policial foi legal e suspeito que dei a ele uma história para contar para os seus amigos. Edição. É oficial. Meu comentário mais votado no Reddit é sobre escapar de uma multa por ter quase molhado as calças. Não tenho certeza de como me sinto sobre isso. Opinião. Esta história prova que os policiais são capazes de ter compaixão e serem compreensivos. História 9. Ouvi isso ontem à noite, enquanto estava sentado perto de 2 policiais da Indiana no Panda Express. Então, essa senhora tinha um mandado por uma multa não paga e perdeu a data do tribunal. Eu a trouxe e acontece que seu endereço estava errado e ela nunca recebeu a intimação. A multa original era por posse de um robalo preto com menos de 35 centímetros. E como ela não compareceu ao tribunal, agora estava em seu registro criminal. Então, se ela for se candidatar a uma vaga de emprego e eles inevitavelmente perguntarem: você tem algum histórico criminal? Ela é obrigada a dizer sim. Agora imagine se o empregador perguntar o porquê. Ah, é porque eu peguei um peixe pequeno. Opinião. Então não receber uma intimação devido a um erro não conta nada? História 10. 2 crianças chegaram confessando que roubaram um balão. Elas não sabiam que era dia de balão grátis. Nós as colocamos em uma cela por 3 segundos. Depois as deixamos sair e demos pirulitos a elas. Adoro ser policial. Opinião. Plot twist. Na verdade, elas tinham roubado um balão de ar quente de tamanho normal. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.